Boa tarde aí para você que está assistindo o GED agora ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está assistindo na gravação. Iniciando aqui hoje mais um GEDzinho, hein? Nosso nono GED do semestre, tá? A gente vai ter ainda mais um GED, além do GED de revisão, tá bom? A prova já tá chegando perto, né? Dia 8 de maio aí a nossa AV2 primeira chamada e no dia 10 a segunda chamada, tá? O estilo de prova, gente, é o mesmo, tá bom? Mesma coisa, questão da segunda chamada continua do mesmo jeito, apenas uma questão de escrever, tá bom? Com um caso concreto e tudo mais. A gente vai ter um trabalhinho, tá? Pra AV2, ok? O trabalho, gente, ele vale até 2 pontos extras, tá bom? 2 pontos extras. Ou seja, a prova continua valendo de 0 a 10, o trabalho é apenas extra, tá? Você só vai acrescentar. Você vai fazer o trabalho, gente, e o trabalho ele vai ser uma espécie de revisão também para você, tá? Então, quando você responder o trabalho, né, serão questões, e aí você posteriormente vai receber as questões para poder ver as que errou, estudar, focar em alguns cantos que você viu que você estava errando e tudo mais, tá bom? A gente vai dar um tempo tanto para vocês responderem o formulário, quanto para vocês estudarem com base também no trabalho, ok? Estaremos enviando amanhã, ok? O trabalho para vocês, tá bom? Quantas questões serão? Descubra, Laurinha, descubra. Mas vocês vão ter tempo mais do que suficiente para poder responder as questões, tá bom? Questõezinhas bem parecidas, tá? Com o que costuma ser cobrado. Questões de concurso, de outras provas, de colegiada, questões de concurso para magistratura, tá? Então, eu até comentei já com vocês, né? Costumo pegar questão de concurso e tudo mais, às vezes nem coloco, porque se a gente bota concurso ali, você já fica, eita, meu Deus. E aí, vocês muitas vezes fazem questões aí de concursos que são dificílimos e nem percebem, tá? Então, são questões variadas, tá? Tem questões de VOF, questões de marque a alternativa correta, marque a alternativa incorreta, associe as colunas 1, 2 e 3 e tal. Enfim, tem questões aí de diferentes modos, tá bom? Então, vocês vão receber amanhã, tá? Fiquem atentos ao torpedo e ao grupo também, tá? No WhatsApp, que a gente vai estar dando as informações. E lá no link, né, do trabalho vão ter as orientações também para a realização dele. E o prazo também vai ser tanto enviado no torpedo, quanto na mensagem, né, no grupo do WhatsApp, quanto lá no formulário também, tá? Lembrando, quando você responder o formulário, você não vai ter acesso às questões, tá bom? A gente só vai liberar as questões, liberar a pontuação, o resultado, posteriormente, ok? Então, posteriormente você vai ver quantas questões acertou e vai saber já a pontuação que você tem. Lembrando que a pontuação ela é extra, ok? Prova vale de 0 a 10 e você tem a possibilidade de ganhar até 2 pontos. Você pode ganhar 1 ponto, 1,5, né? Vai depender da quantidade de questões que você acertar, ok? Então é isso, galera. Hoje o nosso GED a gente vai ver a parte 3 da unidade 5, tá? Eu não coloquei pra gente ver hoje a parte de terceirização, tá? Vamos até ali, antes de terceirização, até a questão do grupo econômico. Vamos ver também ali o consórcio, tá? De empregadores rurais, ok? Esse é o meu objetivo de ir com vocês até lá hoje, tá? Pode ser que a gente não chegue lá, porque é um assunto de fato longo, tem muitos slides, né? Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver todo o conteúdo para a prova, tá? Pode ser que seja necessário eu gravar alguma coisa à parte e tal, no off, postar para vocês, pode ser, mas é isso, a gente vai verificando, tá bom? Então temos aí tempo e acredito que vai dar certo
a gente verificar, ver hoje até onde eu quero ir, tá? E aí, como eu comecei mais cedo, né, obviamente vou terminar mais cedo também, tá? Então, tô querendo acabar ali o GED por volta das 15 horas, tá? 3 horas da tarde, mais ou menos o horário aí que eu tô buscando acabar o GED, ok? Então, hoje nós vamos tratar sobre o empregador, tá, gente? O empregador, ele nada mais é do que o polo passivo da relação empregatícia, da relação de emprego. Então, de um lado, a gente tem no polo ativo o empregado e do outro lado, a gente tem o empregador, tá? O empregador, gente, ele tá lá na nossa CLT, tá? Ele tá descrito lá na nossa CLT. Deixa eu abrir aqui, inclusive, a CLT já. Tem descrito aqui na nossa CLT, ó. Vocês estão vendo, né, a CLT? Show. Aqui, ó. Artigo 2º, ó. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 1º, ó, importantíssimo esse parágrafo, tá, gente? Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais e as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. Então, o empregador, né, pode ser qualquer pessoa individual ou coletiva, né, desde que ela assuma os riscos da atividade econômica. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é esse assumir os riscos da atividade econômica. Assalaria, ou seja, ela paga um salário, dirige e presta um serviço e tem a prestação de serviço, tá? Esse parágrafo primeiro, gente, vocês precisam estar extremamente atentos, porque é muito comum, tá? Em prova, tem uma questãozinha assim, ó. A ONG, tal. Fulaninho de tal trabalhava numa instituição sem fim lucrativo. E não sei o que, de maneira subordinada, habitual, onerosa, pessoal e tal. Há possibilidade, né, desse reconhecimento do vínculo empregatício? Sim, tá? A gente vai ver que as associações, né, instituições sem fins lucrativos, instituições de beneficência, podem sim ser empregadores, tá? E eu lembro que, inclusive, já fiz questões sobre isso, tá? Questão de verdadeiro, de certo e errado, né? E era justamente isso, dizia que instituições sem fins lucrativos não são consideradas empregadores, quanto na verdade elas são sim consideradas empregadores, tá? Atenção ao parágrafo 1º para vocês não cometerem esse erro. Então a gente tem que o empregador, ele pode ser uma pessoa física, tá? Ou jurídica, ou inclusive os entes despersonalizados, né? O condomínio, o espólio ou a massa falida, tá? E ele vai contratar um empregado, certo? Ele vai contratar alguém para prestar um serviço de acordo com o objeto social daquela empresa. Então, quando a empresa ela é constituída, ela tem um objeto social, é a atividade daquela empresa que ela vai desempenhar. Então, a pessoa que vai contratar, o empregador, vai contratar o empregado, uma pessoa, para realizar aquele objeto, aquele serviço que está descrito lá no objeto social. E aí, a gente tem, né, em relação os requisitos, né, lá de ser empregado, né, que é o nosso famoso SHOP. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Porém, quando a gente fala de empregador, a gente não tem, certo,
esses elementos fáticos jurídicos de fato pré-estabelecidos e seguidos à risca, tá? Pessoal, o que a gente vai ter são algumas características essas que a gente já comentou aqui, ó. Pessoa física ou jurídica ou ente despersonalizado, mas principalmente, se, certo? Estivermos de um lado um empregado, ok? Se estivermos de um lado um empregado, do outro lado nós teremos o empregador, ok? Então, se nós temos o chope sendo cumprido, tá? Se a gente tem o chope sendo cumprido, a gente vai ter do outro lado a figura do empregador, tá? Então, a figura do empregador vai depender muito mais da figura do empregado, né? De ser caracterizado o chope, do que do empregador próprio, tá bom? E aí, né? Eu coloquei até aí, ó. A pessoalidade é um elemento fático jurídico imprescindível para caracterizar o empregado. Porém, para caracterizar o empregador, um elemento fático jurídico imprescindível é a impessoalidade. Justamente, né? Tem essa diferença aí. E claro, gente, a gente precisa observar e analisar que o direito do trabalho, ele vem justamente para poder equiparar essas relações que são, né, subordinadas, né? Equiparar essas relações que não têm o mesmo peso. E a impessoalidade vem justamente para que essas, como é que eu posso falar? Podem ocorrer mudanças, tá? Em relação à empresa, a gente vai ver hoje, né, a questão da sucessão trabalhista. Então, o princípio lá da continuidade de relação de emprego é uma característica muito importante para a gente aqui. Porque, por mais que haja uma alteração, por exemplo, no quadro societário da empresa, mudou o sócio e tudo mais, a gente tem um princípio que a continuidade, o emprego, de fato, ele vai se manter, tá? Não é porque mudou a direção que vai o contrato ser extinto, não sei o que e tal. Não, a gente basicamente, né, vai ter de fato essa extinção quando a empresa de fato fechar as portas e deixar de existir. Mas quando houver a mera sucessão, tá? Mudar o dono, o sócio, enfim, a gente não vai ter de fato essa finalização do contrato de emprego, tá? Justamente por essa continuidade da relação empregatícia, tá bom? Vocês veem aí, um princípio que a gente estudou lá no começo do semestre, ele sendo utilizado aqui de maneira muito importante, tá? E aí a gente tem os elementos, né, basicamente que vão figurar, né, caracterizar o empregador, a impessoalidade, como eu já comentei. E o outro, né, é a questão de que o empregador, ele vai assumir os riscos daquele empreendimento, certo? E a gente vai observar isso, né, na alteridade, né, que é justamente essa responsabilização do empregador pelos riscos do empreendimento, tá? Então não é você aí, empregado, que vai ser responsável, que vai assumir os riscos daquela operação, daquele serviço, tá? Do empreendimento como um todo. Mas sim, o empregador é que vai assumir os riscos. Então, daquele trabalho dar certo, daquele trabalho não dar certo, da empresa falir ou não, tá? É de responsabilização do empregador os riscos do empreendimento. E aí, esse empregador, a gente vai observar aqui que ele pode gerir, ele pode organizar, que ele tem uma série de poderes para buscar o melhor funcionamento da empresa e a mitigação cada vez mais do risco do seu empreendimento. Então, por exemplo, a gente tem a questão do poder diretivo patronal, certo?
vai ser com que o empregador, né, ele vai exigir atividades lícitas, tá, do seu empregado. Ou seja, ele vai exigir condutas, tá, ali do seu empregado. Condutas essas lícitas, tá? Extremamente importante que essas condutas, vocês prestem atenção que essas condutas são lícitas, tá? Então, ele vai poder organizar, fiscalizar, punir, tudo isso dentro dos limites legais, dos limites que são estabelecidos, tá? Então, ele tem um poder de organização, tá? Então, ele pode articular, estruturar como que vai ser o regulamento interno da empresa. Vocês lembram que a gente menciona, né, quando está falando sobre princípios, né, que existem alguns institutos do direito do trabalho, por exemplo, férias e tudo mais, eles estão lá no regulamento interno da empresa, certo? Eles estão em alguma maneira, alguma forma do empregador organizar a sua empresa, obviamente dentro dos limites legais estabelecidos. Então, ele pode lhe orientar, ele pode setorizar, ele pode organizar a empresa da melhor maneira que ele acha correta, tá? Ele pode também lhe fiscalizar, ou seja, controlar a execução do seu serviço. Ele lhe fiscaliza quando, Enzo? Quando você bate um ponto, certo? Com controle de acesso na entrada e na saída da empresa, com as câmeras, tá? Enzo, é permitido câmeras? É permitido câmeras sim, tá? Desde que, obviamente, não esteja em locais de vestuário, banheiro, tá? Essas câmeras, elas precisam de fato estar dentro do ambiente de trabalho mesmo, tá? Se você visualizar na questão, né, que essa câmera, esse poder de fiscalização, ele está sendo atuado ali dentro de vestuários, banheiros, já sabe que não está correto, tá? Que está errado. E aí a gente tem um artigozinho na CLT para a gente poder ver, o artigo 373. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas no acordo dos trabalhistas, é vedado. E aí aqui tem algumas vedações, ó, como por exemplo, recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade for notória e publicamente incompatível. Nós vamos estudar isso, tá? Nós vamos ver exatamente o momento em que há possibilidade de, por exemplo, promoções na empresa, e aí a empresa não promove porque é mulher. E aí ela vai precisar se ausentar por conta da gravidez e tudo mais, precisar tirar a licença maternidade. E aí a empresa não promove essas pessoas, tá? Vamos estudar isso especificamente, tá? Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é principalmente em relação a esse poder de fiscalização, tá, gente? E aí a gente vai para 2 pontos, né? A questão da revista, né, gente? A revista, gente, não é a revista a gente lê, não, tá? É a revista, né, de revistar, analisar, observar, conferir, tá? Ela pode ser feita basicamente de 2 maneiras. A revista pessoal, tá? E a revista íntima. A revista pessoal, tá? Ela vai estar relacionada aos bens do empregado, tá? Ela é uma revista visual, tá? Então, por exemplo, tem locais, tem estabelecimentos que dão para os seus empregados bolsas transparentes para eles irem ao trabalho, certo?
Então, essa é uma forma de revista pessoal. Você está lá na entrada, o porteiro está lá observando, vendo a bolsa, né, analisando, revistando pessoalmente ali na revista, apenas visual do que está ali dentro da bolsa e tudo mais, tá? Existem, por exemplo, empresas que no fardamento não tem bolsos. O bolso é fechado, tal, não tem onde você colocar. Existe um local adequado para você colocar a sua bolsa. E aí você tem seu armáriozinho, você deixa lá e você vai para o seu ambiente de trabalho de verdade. Ah, então são maneiras, né, de ter um controle ali dos bens, tá? Então, obviamente, a revista pessoal, ela precisa ser analisada ali de fato no caso concreto, a fim de que não tenha nenhum risco, seja de violência íntima, seja de constrangimento, tá? Para a pessoa que está sendo revistada, ok? Então, é sempre importante, quando vocês estiverem fazendo esse tipo de questão, analisar isso. Se está sendo... está ocorrendo alguma atitude que vá violar intimamente a pessoa, ou vá colocar ela algum tipo de constrangimento. Tá? Já a revista íntima, certo, gente? Ela visa proteger o patrimônio, tá? Ela deve, né, os procedimentos de revista íntima precisam resguardar a intimidade e a dignidade do trabalhador, tá? E aí eu trouxe aqui, ó. Segundo a jurisprudência do TST, a revista corporal ou que, de alguma forma, ingresse na esfera íntima do empregado, o expondo desnecessariamente, justifica a reparação por danos morais, tá? Então, observem sempre o caso concreto, tá? Então, você aí está entrando no seu serviço ou saindo do seu serviço, por exemplo, com sua bolsa transparente, com seu fardamento sem nenhum bolso, e aí o seu empregador quer que lhe revistar, seja, né, quer lhe realizar a revista íntima em você. Então, vai ser uma situação, né, constrangedora, vexatória, que vai lhe expor desnecessariamente. Então, é possível sim a reparação nesses casos. Obviamente, como eu disse, sempre de acordo com o caso concreto, tá bom? E aí você pergunta, Enzo, e o uso de equipamentos detectores, né? Passar por um detector de metal ou alguma coisa assim, é possível? É possível sim, tá, gente? Está dentro do poder de fiscalização lá do seu empregador, ok? Queria só ver aqui o negócio. Eu acho que... Proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias, tá? Então, ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias, tá? Vedado o empregador ou preposto, né, proceder a revistas íntimas em funcionárias ou empregadas, ok? Vedado. Tá dentro, né, dos poderes do seu empregador o poder disciplinar, gente. O poder disciplinar, ele nada mais é do que quando o seu empregador vai lhe penalizar, certo? Porque você cometeu alguma alguma atitude, né, seja omissão, enfim, que não estava de acordo com a norma, com a ordem daquela empresa. Então,
por você transgredir, certo? A ordem estabelecida, você pode ser penalizado por aquilo, tá? E existe algumas modalidades que a gente pode fazer esse poder disciplinar. E aí é dependendo da ordem de gravidade, tá? Suspensão, advertência, seja verbal ou escrita, a suspensão e depois, por fim, a dissolução por justa causa, tá? Vamos observar aqui na CLT, tá? Que fala sobre isso aqui, ó. É o 474 e o 482. Ó, a suspensão do empregado, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês o título, né, ó, da suspensão, o capítulo da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Então, o empregador, ele pode sofrer uma suspensão, tá? Lembrando que essa é uma medida progressiva, tá? Obviamente, se ele cometer algum dos atos, né, que estão aqui tipificados lá no 482, nas hipóteses de justa causa, aí sim, ele vai ser, vai ter a rescisão contratual, né, por justa causa diretamente, tá? Mas, justamente, vem essa, como é que eu posso falar? Esse ponderamento, né? Primeiro você adverte a pessoa, depois você suspende e aí, por fim, é que você vai rescindir, tá? E aí, um ponto importante. Você não pode penalizar a pessoa pelo mesmo ato duas vezes, tá? Você não pode penalizar a pessoa pelo mesmo ato duas vezes. Então, ela cometeu um ato que não estava de acordo com as normas de conduta. Você adverte. Ela posteriormente cometeu novamente o ato. E aí sim você pode suspender. Você não pode advertir e suspender pelo mesmo ato. Então, sei lá, vamos supor que na primeira vez ela estava usando o celular. E aí você advertiu. Na outra vez, ela estava sem o fardamento adequado da empresa. E aí você a suspendeu. E aí, enfim, você vai progressivamente usando as medidas. Beleza? Gente, eu vou só pegar aqui um pouquinho de água aqui, rapidinho, tá? Já volto, 1 minuto. Pronto, voltei. Oi, alguém levantou a mão? Fui eu, Valdeliane. Posso falar, Enzo? Pode. Meu querido, tu falou que a gente não pode penalizar, o empregado não pode ser penalizado 2 vezes pelo mesmo fato ocorrido, é isso? Isso. Tipo, ele usou o celular, eu dou uma advertência e uma suspensão, não pode. Isso, não pode. E para chegar na justa causa, tem que ser de forma progressiva. Isso. Primeiro, uma advertência verbal, depois escrita, depois a suspensão e depois a demissão por justa causa. Isso. Obviamente, se a falta que ele cometeu já tiver lá no 482, aí você diretamente já pode rescindir o contrato por justa causa, entendeu? Se estiver lá no rol taxativo, não é isso? Pronto, isso. Tá, obrigada. Entendeu? Tipo, pô, por exemplo, você pegar um empregado seu desviando dinheiro, você não vai advertir ele, aí esperar outra conduta dele que vá contra a empresa para suspender, entendeu? Entendi. Tá, obrigada. É só pra, tipo, essa progressão é só pra, tipo, literalmente, atos que vão transgredir a conduta da empresa, vocês também já não
sair despedindo por justa causa por qualquer coisa, entendeu? Perfeito? Entendi. Mas para assinar uma advertência, por exemplo, é, tem que estar previsto no regulamento da empresa, no regulamento interno. Tipo, o uso do celular é proibido. Tem que conter no regimento interno? Seja no regimento interno ou até mesmo no próprio contrato de trabalho, entendeu? Uhum. Ou em algum meio... Tem que ter uma previsão, tem que ter alguma né? previsão, exatamente. Então, Entendi. se você tem as normas de conduta da sua empresa estabelecidas ali no contrato, beleza. Mais do que nunca ele, ao assinar o contrato, sabe daquilo. Mas se estiver no regimento interno da empresa, mais do que nunca também ele tem a obrigação de saber aquilo. Então, tem lá tudo bonitinho. Então, por exemplo, alguns dias atrás mesmo, eu estava vendo algumas normas, algumas coisas do regimento interno da Unifor, certo? Que são públicas e tal. Tem lá no Unifor Online, tem como a gente acessar. Arquivos que, inclusive, explicam algumas coisas do direito do trabalho, né? E aí lá tem uma série de normas que o empregado da Universidade de Fortaleza precisa seguir. Entendeu? E aí, obviamente, se ele não seguir, ele vai estar sujeito às penalidades cabíveis e, justamente, a advertência, a suspensão e até mesmo, né, a dissolução do contrato. Tem muita empresa... Muito obrigada. Ficou muito bem explicado. Pô, muito nada. obrigada. E bota, tipo, plaquinhas, né? Ah, tipo, proibido o uso de celular e tal. Bota alguma coisa assim. Tem, né? Por exemplo. tem bastante. Entendi. Obrigada. Nada. E aí, pessoal, o seu empregador, ele possui um direito, tá? Que a gente vai chamar de jus variandi, tá? É um direito dele alterar unilateralmente, certo? As condições de trabalho dos seus empregadores ou dos seus empregados, tá? Porém, são questões excepcionais, tá? Não é só simplesmente, seu empregador acordou hoje decidi que eu vou mudar as férias da Sandra agora. E é isso aí. Não é assim, tá? De fato, são condições excepcionais que a gente vai, inclusive, visualizar agora aqui alguns exemplos, tá? E já spoiler, tá? Tem questão no trabalho sobre jus variandi, tá? Spoiler. Cadê? 456. E, ó, cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Então, vamos supor que a Sandra, né, tem a sua empresa e aí os seus funcionários não têm um fardamento padronizado, tá? E aí, um belo dia, Sandra acordou e falou: por que não padronizar o uniforme dos meus funcionários? E aí ela vai lá e fornece a vestimenta, né, adequada ao ambiente de trabalho dos funcionários. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou citar de novo a Unifor, porque de fato tem isso. Eu vou só parar a apresentação aqui para poder mostrar para vocês rapidinho isso. Porque a universidade tem bem estruturado isso. A gente consegue, inclusive, ter acesso ao fardamento dos funcionários aqui da universidade. Não, obviamente, tamanho e tal, né? Mas ao modelo, enfim, o tipo de ocasião que deve ser utilizado. Você vê o tipo de coisa que eu estou bisbilhotando da universidade, né? Mas faz parte.
Tá público. Eu acho. Eu achei aqui. Tá carregando. Enzo, por favor, tu sabe de qual o artigo do taxativo de justa causa? 482. Obrigada. Nada. Não sei se... Está fora do ar. Tá carregando, tá? Só... Mas, enfim, eu vou botar a apresentação aqui. Volta, se carregar, vai dar certo. Ó, não tá carregando aqui, ó. Estão vendo, né? Não sei se aí, se o Unifor tá com algum problema. Mas, enfim. Vou deixar aqui que até o final eu tento mostrar pra vocês. Então, o próximo aqui, ó. 468, certo? 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Olha o parágrafo 2º aqui, ó. A alteração de que trata o parágrafo 1º, que é: não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Essa alteração, com ou sem justo motivo, não assegura o empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independente do tempo de serviço da respectiva função. Então, o que é que o parágrafo 1º diz aqui, ó? Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado volte, certo? Retorne ao cargo efetivo, deixando o cargo de confiança. E, ainda mais, mesmo com ou sem justo motivo dessa alteração, não vai manter o pagamento da gratificação, tá? E nem muito menos ela será incorporada, ok? Cara. Queria mostrar pra vocês, mas não tá carregando. Perfeito, então, ó, aqui, ó, mais um. Ó. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa que a resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio, tá? E ó, as despesas resultantes da transferência ocorrerão por conta do empregador, tá? Por conta do empregador. Não tá carregando. Mas enfim, ó, é só vocês irem no Unifor Online, aí lá no cantinho vai ter uma parte de pessoas, ó. Tem aqui, ó, pessoas. Aí vocês conseguem, ó, código de ética, obrigação dos trabalhadores. E aqui tem dizendo, ó, padronização dos uniformes, ó. Mas aí não tá abrindo. Perfeito, então o jus variandi, gente, ele vai ser justamente nessas hipóteses de alterações do contrato unilateralmente
por conta pelo empregador, tá? O empregador vai alterar unilateralmente, tá bom? O seu contrato. E aí vamos agora para o grupo econômico, gente. Grupo econômico. Já tinha comentado com vocês, né? Alguns alunos aí estão fazendo empresarial aí com a professora Carolina Romero. Não sei quem está fazendo com o professor Giovanni, enfim. Quem é que tá mais dando aí? Alguém está fazendo empresarial que não é com Carolina Romero ou nem com Giovanni? Tá fazendo com a Carolina, boa, Carlos. Eu acho que só estão eles dois dando empresarial 1, né? Eu fiz o meu empresarial com o José Júlio, né? O Júlio Pontes. Muito, muito, muito gente boa ele. E aí, vocês vão aprender, né? Um pouco. Deixa eu só desativar aqui, cara. Vocês vão aprender, né? Lá em empresarial, a questão, né? Do que é um grupo econômico e tudo mais. E aí a gente vai ver aqui o que é o grupo econômico para os fins, né, da nossa disciplina, do nosso direito do trabalho. Está lá no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, ó. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sobre a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma de sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, o que é necessário? Quais são as características, os requisitos, né? Eu vou mandar o formulário, Matheus. Mas se você precisar sair mais cedo, você manda mensagem para mim no WhatsApp lá que depois eu lhe encaminho o formulário, beleza? Então, quais são os requisitos, né? Valeu, meu amigo, até mais. Para a formação, né, do grupo econômico, né? Essa caracterização. Ó, formação de um grupo, ou seja, de uma aglutinação de pessoas com personalidades diversas, né? Personalidade jurídica e tal. Exploração de atividade econômica e potencial relação de subordinação ou coordenação entre os integrantes do grupo econômico. A gente vai ver que existem dois tipos de grupo econômico: o vertical ou subordinado e o horizontal ou coordenado, tá? Quando a gente vai ter as empresas envolvidas estão sobre a direção ou controle de uma administração direta de outra, a gente vai ter um grupo econômico hierarquizado ou subordinado, tá? Vou até repetir, eu vou tirar essa parte bem aqui. Então aqui, ó, a gente tem a empresa A, e aí ela vai gerir diretamente a empresa B, a C e a D. Porém, a gente pode ter um grupo econômico de maneira horizontal ou coordenado, certo? Apenas as empresas ali, e aí ambas coordenam, não tem nenhuma hierarquicamente superior à outra, tá bom? E aí, vem um ponto que é muito importante, tá? Que é o parágrafo 3º do artigo 2º da nossa CLT. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes, tá? Então, vamos por exemplo, uma pessoa, tá? Que ela... Vou pegar aqui o Pencho, pra gente poder
estruturar esse nosso exemplo. Vou colocar aqui a apresentação para você. Estão vendo, né? Já o pente. Aqui, ó. Vamos supor que a gente tem a empresa A, a empresa B e a empresa C. Tá? Vamos supor aqui que o Carlos, vou botar o C, tá? Carlos aqui é o dono da empresa A, tá? A Sandra da empresa B e a Valdeliane da empresa C. A Sandra tá querendo curtir a vida agora. Já trabalhou muito, quer viajar, fazer um cruzeiro de 3 anos e ficar despreocupada com a vida. Quer só curtir. E aí, Carlos vai lá e compra a empresa dela. Agora, a empresa A, o Carlos, certo? Carlos é dono da empresa A e da empresa B. E a Valdeliane aqui continua, certo? Com a sua empresa C. A empresa A, gente, que o Carlos tinha, ela era, sei lá, era uma revenda de automóveis. Tá bom? Revenda aqui de automóveis de luxo na cidade de Fortaleza. Então ele vendia Porsche, Mercedes, só carro de gente endinheirada. Só que a empresa que ele comprou da Sandra, certo? Não era do mesmo ramo. A empresa que ele comprou da Sandra era uma loja de suplementos, tá? Suplementos. Sandra, né? Era fitness e tal. E aí gostava da academia, não sei o que, e aí montou uma loja de suplementos para ela. Então, Carlos agora tem uma empresa de automóveis e uma empresa de suplementos. E a Valdeliane, ela também é do ramo fitness. Ela tem uma academia. E aí, um belo dia, o Carlos está passando em frente à academia da Valdeliane e observa que dentro da academia tem um ponto que não está sendo utilizado e que lá poderia funcionar a sua loja de suplementos. Então ele chega para a Valdeliane e fala: Valdeliane, tem uma loja de suplementos e tudo mais. O que é que você acha da gente entrar numa sociedade aqui, né? Para eu vim com a minha loja para cá, forneço um desconto, né? Pros seus alunos, né? Então quem comprar, quem for matriculado, né, na academia vai ter 30% de desconto no suplemento. As pessoas que compram um suplemento comigo vão ter uma avaliação grátis na academia e tal, enfim. E aí se juntam, tal, pá. Então, a partir desse momento agora, a empresa B e a empresa C, elas vão se juntar, certo? E aí ficou 50-50, tá? Pra não ter perigo. E aí, a Valdeliane observa que o Carlos
tá ganhando dinheiro com isso. Mas ele não tá ganhando dinheiro muito com o suplemento, não. Ele tá ganhando dinheiro é com os carros de luxo, certo? E aí, ela vai e fala, Carlos, você não quer não, né, uma sócia, a gente já tem a sociedade, né, nos suplementos ali na academia e tal, tá funcionando bastante, você não quer não aí que precisando de algum aporte financeiro e tal, e aí eles, tá bom, tudo bem, beleza. Então, agora, empresa A, ela vai ser da Valdeliane e do Carlos. Porém, percebam, a empresa A nada tem a ver com a empresa B e com a empresa C. É de um ramo totalmente diferente. As atividades dessa empresa não se comunicam, tá? Então a gente entra lá no parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, tá? Sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes, tá bom? Então, nesse caso concreto, nós temos o grupo econômico entre a empresa B e a empresa C, porém, a gente tem apenas a sociedade lá na empresa dos automóveis de luxo, tá? Não temos ela configurando no grupo econômico. Perfeito, gente. Vocês entenderam isso? Deu para pegar? Pode falar, Valdeliane. Então, deixa eu ver se eu não consegui compreender, Enzo. Cadê? Tu tirou a tela? Vou voltar. Botei de volta. Pronto. Eu sou da empresa C, certo? Isso. Que é a academia. E aí, a academia quebrou. Eu já entrei em sociedade com a empresa A. E aí, os meus funcionários da academia entram com ação trabalhista contra mim. E aí, eu alego a falência, tananã, que não ficou os restos, não sei o quê, a resta, alguma coisa, não ficou dinheiro, não ficou para pagar lá da academia, certo? Mas aí, eles já anexam na petição inicial que eu tenho uma sociedade, uma nova empresa. E aí, eu não vou ter a obrigação de pagar, porque a sociedade que você está nova, a sociedade A, não. Você com toda certeza. Mas a sociedade, não. Entendeu? Ela vai entrar com a ação, e aí a gente vai falar também sobre isso. E aí foi ótimo você já ter perguntado. A B e a C vão responder solidariamente. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que a empresa C, ela esteja mal, ela esteja já demitindo aí os seus funcionários e tal, e os funcionários já querem, nem faliu ainda, tá? Nem faliu. Os empregados já querem ajuizar a ação trabalhista contra a empresa C. Eles podem ajuizar a ação diretamente contra o grupo econômico, e o grupo econômico é o empresa B e empresa C, tá? A sua empresa A, ela não vai responder, tá? A não ser que, claro, né, seja feita, e aí isso na Justiça do Trabalho é feito com muita frequência, que é a desconsideração inversa da personalidade jurídica, tá? Então, o que a gente tem normalmente, tá? Ó, a gente tem que você entra com a ação com a empresa, certo? A empresa não paga, tá? E aí você faz a desconsideração da personalidade jurídica. Então, vai desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica e vai agora para a pessoa física, certo? Do sócio. Só que aí, os sócios também são malaca. Não tem nada no nome deles, já também maquiaram tudo. E aí o que você faz? Na justiça comum, certo? Isso é mais difícil. Mas aí pelos meus quase um ano de estagiário da Justiça do Trabalho, a desconsideração da personalidade jurídica inversa, ela é muito, muito comum. E aí o que vai ser feito?
vai ser pedido, né, obviamente, o juiz tem que deferir, para ser feita a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que nós temos um sócio. Ó, vamos supor que nós temos o Carlos e você, tá? Ó, peraí. Vamos dar o exemplo. Então, aqui, ó. Vamos supor que o B e o C não são grupos econômicos, tá? Você só tem o C sozinha, você tem a sua academia e você tem os automóveis com o Carlos, tá? 50-50, os automóveis e a academia é só sua, tá? Vamos nesse exemplo. Então, ajuizam a ação contra a sua academia, não tem nada. Aí pedem a desconsideração da personalidade jurídica. Vão agora atrás dos seus bens, pessoa física, Valdeliane. Não tem nada também. Aí vão pedir a desconsideração da personalidade, a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Agora vão atrás de outras empresas que você tenha no seu nome. Que eu tenho a sociedade. Isso. Aí nessa empresa nessa desconsideração vai enchar a empresa A, que é você e o Carlos. Obviamente, a parte do Carlos, ela está resguardada aqui. Porque o Carlos não tem nada a ver com essa situação que você tem da sua empresa. Porém, a sua cota parte aqui, né? Vou até botar de outra cor aqui. Aí sim você vai precisar responder. Mas no caso primeiro que você trouxe, ó, do grupo econômico, quem vai responder aqui, ó, vai ser o B, tá? Se o C não está conseguindo responder, trabalhista, né, não está conseguindo pagar, não está conseguindo fazer mais nada, quem vai responder é o B, é o grupo econômico. Eles respondem solidariamente, tá? Isso. Aí o A, nesse caso, só viria a responder se a gente tivesse tudo isso, entendeu? Entendi, obrigada. Perfeito. Então, assim, é um grupo econômico, já entra contra o grupo econômico. Não tem por que entrar apenas contra uma empresa específica. Já entra contra o grupo. E aí, você vai poder receber de qualquer empresa. Entendeu? Muito, muito bem colocado, tá? Obrigadão aí. Então, a mera identidade, né, como a gente viu, não caracteriza o grupo econômico, sendo necessário algumas características que estão lá no artigo 2º, parágrafo 3º. Demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesse e a atuação conjunta das empresas. O grupo econômico, gente, ele é um empregador único, tá? Empregador único. Todas as empresas são solidariamente responsáveis, o que a gente acabou de conversar. Você não precisa ajuizar ação contra a empresa específica, você pode ajuizar ação contra todo o grupo. Tranquilo, Laurinha, manda mensagem para poder te mandar o link da frequência. E essa solidariedade, gente, ela é tanto passiva quanto ativa, tá? Você pode responder tanto solidariamente no polo passivo, né, respondendo a ação trabalhista, quanto, né, você pode ingressar com a ação justamente todos os representantes, tá? O grupo econômico. E aí, a Valdeliane já comentou um pouquinho, né? E a gente vai agora para a sucessão trabalhista, tá? A gente tem o seguinte, ó. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos de averbada a modificação do contrato. E aí, observada a seguinte ordem de preferência: a empresa devedora, os sócios atuais e os sócios retirantes. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando for comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, o que é? Quando for haver
a sucessão, certo, da empresa, a pessoa que compra com tudo que é de bom e tudo que é de ruim, tá? Com os direitos, com processos, com tudo, tá? Débitos, enfim. Então, ônus e bônus. Para fins de direito do trabalho, o sócio que saiu, se retirou, ele vai responder até 2 anos, tá? Após a averbação da alteração do contrato social que ele foi retirado. Então, é extremamente importante. Esse contrato social, gente, ele precisa ser averbado após a alteração, tá? Registrado, que houve alteração do quadro societário, que aquela pessoa não é mais sócio. E a partir daquele momento é que é contado 2 anos. Então, tem muitas empresas que não fazem essa averbação. E aí, depois de muito tempo é que é feita essa averbação. E aí a pessoa tem 2 anos para poder reclamar ainda e ele responder, tá bom? Então, 2 anos após a saída dele, ele responde, tá? Passou os 2 anos, aí não responde mais, tá? Não vai responder por mais nada, beleza? Ó, então aqui, ó. O sucessor responde por todos os direitos trabalhistas do empregado. E caso tenha alguma cláusula no contrato que vá dispor o contrário, gente, ela não vai produzir efeitos, tá? Não produz efeitos. Uma cláusula que dispõe que o sucessor não vai responder pelos direitos trabalhistas, tá? Ela não vai ter nenhum efeito, essa cláusula. Aí aqui, ó. A mudança na propriedade ou na estrutura da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados, tá? Lembrando, né? Continuidade, o princípio da continuidade da relação de emprego, tá? Vai se manter, ok? E aí, ó, como eu falei, né? Responsabilidade do sócio retirante, né? Responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas relativas ao período em que figurou como sócio, tá? E até 2 anos após a averbação da modificação do contrato. Lembrem-se, esse contrato ele precisa ser averbado, ele precisa ser averbado para ser contado os 2 anos. Se não foi averbado, não começa a contar os 2 anos, tá? Aí é problema da sociedade, do sócio retirante que não providenciou a averbação, ok? E caso, né, seja comprovada alguma fraude nessa alteração societária, ele saiu da sociedade ali justamente para poder se livrar disso ou alguma outra coisa assim, ele vai responder solidariamente, tá bom? Tranquilo, tranquilo, Mara, a gente já tá finalizando, já é o último slide. Tá? E aí, por fim, pra gente finalizar, o consórcio de empregadores, gente. O consórcio de empregadores, ele nada mais é do que uma junção, certo? Dos empregados rurais, tá? Então aqui, ó, ele foi instituído por uma portaria, tá? Do Ministério do Trabalho, que é a portaria número 1964 de 99, tá? Essa portaria aí que instituiu o consórcio de empregadores. E ela diz assim, ó: para os fins do dispositivo nesta portaria, considera-se consórcio de empregadores rurais a união de produtores rurais, pessoas físicas com finalidades única de contratar empregados rurais. Então, são pessoas físicas, tá? Importante ressaltar isso. São pessoas físicas, meros não, né? Empregadores rurais, tá? Que vão contratar, que vão se unir justamente para poder formar o consórcio de empregadores rurais, tá? E ó, equipara-se ao empregado rural, pessoa física, o consórcio simplificado de produtores rurais, que é justamente a união de produtores rurais, pessoas físicas. Para que serve essa união, Enzo? É para justamente eles estabelecerem
um novo modelo de contratação, eles conseguirem contratar em conjunto, tá, gente? E aí vai ter solidariedade, tá, entre os produtores rurais, ok? Em relação às obrigações trabalhistas e previdenciárias. O consórcio, ele vai ser o empregador único, tá? Ele vai ser o empregador único daqueles empregadores rurais, ok? Perfeito, tranquilo. Então é isso, gente. Chegamos até onde eu queria chegar com vocês, ok? Muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Aí o link da presença já, tá? Só responder. Deixa eu só conferir se ele tá aberto para resposta. Tá aberto sim para resposta. Podem responder. Vou estar upando a gravação e enviando para vocês, tá? O mais rápido possível. Um bom feriado a todos. Descansem, tá? E façam o trabalho, tá? O trabalho vai ser disponibilizado para vocês amanhã, ok? Não deixem de fazer o trabalho, tá? Se você tirar uma nota baixa na AV2 e vier depois, professora, Enzo, Jesus, abre o trabalho de novo, deixa eu fazer um trabalho. Não será possível, tá? Infelizmente, galera. O trabalho, ele vai ser passado uma única vez no prazo que vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então, façam de verdade, porque é melhor garantir do que remediar, tá bom? Obrigada, Enzo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Muito obrigado pela presença, participação de vocês. Tchau, obrigada.